gente. Oi, gente. Oi. Você estava esperando graça e paz, né? Graça e paz. Graça e paz, gente. Paz e graça. Paz. Paz. Que bom. Faz tempo que eu não falo com vocês, né? Faz um tempinho. Estava com saudade já de estar com vocês. Estar aqui conversando sobre Miqueias. Antes que você, ou talvez tenha despertado no seu coração aí, por que eu estou de muletas, né, ou bengala? Na verdade é meu sonho de ser igual ao Caio Fábio, então eu estou tentando, né? Não é isso. Jogando bola, numa dividida, acabei machucando. Lesão no ligamento nível 2. É isso, entendeu? Por que é nível 2? Porque se fosse nível 3, tinha desligado, entendeu? Eu tinha rompido. Enfim, eu torci e pisei, sabe assim? Torci e... Foi uma sensação esmagadora. Mas que bom que você está aqui, que bom que você veio, para a gente bater um papo hoje sobre esperança e justiça. Essa é a nossa temática das exposições que a gente tem feito do livro de Miqueias. E por favor, abra sua Bíblia ou acesse aí no seu celular o texto de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 4. Ricardo, muito obrigado, meu amigo. Fechou. Miqueias, capítulo 4. Nós vamos ler esse capítulo. Hoje é um tema bem interessante. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor em Sião será estabelecido como o monte mais conhecido entre os montes. E ele se elevará acima das colinas, e gente de toda a terra fará peregrinações até ele. Esses povos dirão: venham, vamos visitar o monte do Senhor, vamos ver o templo do Deus de Israel. Ele nos dirá o que devemos fazer, e assim faremos. Pois a lei virá de Sião, e a palavra do Senhor em Jerusalém. Ele julgará entre muitas nações, e vai ditar a lei para nações poderosas e distantes. Os homens derreterão suas espadas e farão arados, das suas lanças farão foices. As nações não lutarão mais entre si, porque as guerras acabarão, mas nem se prepararão novamente para a guerra. Todos viverão tranquilamente em sua própria casa, debaixo das suas videiras e debaixo das suas figueiras, porque não haverá nada a temer, pois assim prometeu o Senhor dos Exércitos. Por isso, seguiremos o Senhor, o nosso Deus, para sempre, mas mesmo que todas as nações que nos rodeiam adorem ídolos. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei aqueles que sofrem, os dispersos, todos os que castiguei, e farei do remanescente uma nação poderosa em sua terra. O Senhor mesmo será o seu rei no monte Sião para sempre. Ó Jerusalém, torre de vigia do povo de Deus, a força e o poder real lhe serão devolvidos, tal como antes. Agora, porém, você grita de terror. Você não tem rei para dirigi-lo? Onde estão os seus sábios? Desapareceram todos. A dor tomou conta de você, como uma mulher que está para dar à luz. Contorça-se e gema por causa da sua terrível dor, ó povo de Sião. Como uma mulher em trabalho de parto, pois vocês devem deixar essa cidade e morar nos campos. Vocês serão levados para longe, para o exílio na Babilônia.
Lá, porém, o Senhor os socorrerá e os libertará do poder dos seus inimigos. É verdade que muitas nações se ajuntaram para atacar você, Israel. Eles dizem que Sião seja destruída, profanada diante dos nossos olhos. Mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor, não entendem o seu plano. Pois vai chegar o dia em que o Senhor reunirá os inimigos do seu povo, como feixes de cereal num campo, sem defesa diante de Israel. Levante-se e debule, filha de Sião. Eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze. Você consagrará os ganhos ilícitos e as riquezas ao Senhor, ao soberano de toda a terra. Vamos orar. Pai, obrigado por mais essa oportunidade da gente estar aqui reunido e de termos a palavra aberta diante de nós. Ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, e que essa palavra encontre um lugar para florescer. Que os nossos ouvidos estejam abertos, Pai. Estejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos praticamente na metade da exposição da profecia de Miqueias. São 7 capítulos, então nós já passamos um pouco, inclusive, da metade. Metade de 7 é 3,5, então nós estamos no 4. Nós estamos aí na metade do caminho. E até agora, o que nós vimos foi um cenário de destruição, um cenário de denúncia, um cenário de uma sociedade caída, de uma política caída, de juízes e promotores caídos, um cenário de corrupção sistêmica, na religião, no poder público, no poder social, no poder jurídico ou judiciário, né? E nós vemos aqui Miqueias, como a gente já falou aqui há uns sábados atrás. Miqueias está falando sobre, aliás, lembrei aqui, a última vez que eu preguei foi aqui, né? No templo, não foi no café, né? Foi no templo. E aí eu lembro que eu comentei com vocês que essa profecia aproximadamente foi feita 90 anos antes do cativeiro babilônico, aproximadamente. Então, nós estamos falando aqui de uma geração que possivelmente não passaria pelo cativeiro, mas também estamos diante de uma geração, de uma futura geração que passará pelo cativeiro, E Miqueias, ele está falando de algo que logo aqui no começo do capítulo 4, ele já começa dizendo que nos últimos dias o monte do templo do Senhor em Sião será estabelecido como o monte mais conhecido entre os montes. Miqueias, e lembrando aqui uma fala do Mouse, vocês precisam entender a profecia de Miqueias como sendo uma profecia pasmada. O profeta, ele está vendo aqui uma coisa só, e nós estamos vendo duas coisas, que nós estamos conseguindo ver aqui agora de um outro ponto de vista que não é do profeta. O profeta está vendo uma coisa só, e nós conseguimos ver uma coisa aqui e outra coisa lá no futuro, outra coisa lá na frente. Então aqui Miqueias, ele ao mesmo tempo está profetizando a restauração de Israel, a restauração do templo de Israel, a reconstrução do templo de Israel. Inclusive hoje à tarde o pastor estava falando sobre essa questão da reconstrução do templo em Ageu, no capítulo 1, como um sinal dessa volta do cativeiro, como um sinal dessa esperança que a gente pode ter em Deus. Só que também Miqueias, não tendo essa consciência, é óbvio, está falando aqui também de uma profecia para nós,
de um ponto de encontro entre as nações. Ele está falando aqui não do templo, não de Jerusalém, não do monte, ele está falando do Messias. Todos esses cenários, templo, monte, Jerusalém, apontam para o Messias, que para nós já veio. Então, enquanto que no Velho Testamento eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado e olhamos para o futuro. Nós olhamos, no caso aqui, o povo do Velho Testamento olhava para o futuro na expectativa do Messias que vem, e nós agora olhamos pela perspectiva do Messias que veio, estabeleceu um reino no meio, estabeleceu o seu reino, a sua nova criação no meio da velha, infectou a velha criação com a nova criação. Tem um vírus correndo nas veias dessa velha criação, e esse vírus chama nova criação, que infecta o mundo de amor, de justiça, de compaixão e de misericórdia, de esperança. Infecta o mundo com esperança. E essa figura nossa aqui, nosso papel, é de anunciar que haverá um dia que, por mais caída a nossa realidade esteja, não só municipal, não só social, não só estadual, não só federal, não só mundial, não só essas realidades estão caídas, estão fadadas ao fracasso, os reinos da terra caem, erguem novos imperadores, novos Césares, e esses Césares futuramente caem, porque esse é o processo natural das autoridades do mundo. Elas crescem, elas se erguem, elas acham que elas são suprapoderosas e superpoderosas, e elas caem. E aqui está dizendo que é Deus que faz elas caírem. É Deus que faz essas autoridades caírem. Por que isso? Porque nós estamos anunciando não só que o Messias veio, nós estamos anunciando que ele vai voltar. E que ele vai vir. E que ele vai estabelecer de modo cabal, de modo pleno, completo, o seu reino. E nós anunciamos isso através da nossa vida. E nós anunciamos essa esperança, nós anunciamos essa profecia através do jeito como a gente vive. Porque a gente já infecta o mundo mundano com o nosso jeito de viver o novo mundo, a nova Jerusalém, a nova criação, que também nos infectou. Entende? É um processo de infecção. É um processo que infecta nós primeiro, e nos infectando, nós infectamos. É um processo contagioso. Ele precisa ser contagioso. É necessário que ele seja contagioso. E quem começou esse negócio? Jesus de Nazaré, quando ele rompe aquela pedra daquela tumba e ele sai de lá. Meu amigo, depois que ele saiu daquele negócio, a terra inteira foi contaminada com a nova criação. Porque ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. E já começamos o processo da ressurreição. E porque ele disse: venha o teu reino. E ele não só diz isso, mas faz com que os seus servos escrevam isso e nos permitam ler hoje em 2019, dia 7 de setembro, ler venha o teu reino. Significa que é vontade de Jesus, é vontade do Pai, porque Ele e o Pai são um. É vontade da Trindade, é vontade de Deus, que nós sejamos esses apregoadores dos últimos dias, porque os últimos dias, como vocês bem sabem, começaram em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Pedro faz o paralelo entre o texto de Joel e a realidade, diz: os últimos dias começaram. Essa profecia começou a se cumprir.
Então o Espírito Santo não só desceu sobre os evangélicos, o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Todo mundo tem o Espírito Santo. É só falar que o Espírito dentro de mim alcança o Espírito que está dentro de você, e ele testifica o texto da verdade por meio do uso de vasos sem honra, para que a glória não fique nos vasos de honra, os vasos, mas para que a glória seja da riqueza dentro dos vasos. Ele se elevará acima das colinas, e gente de toda a terra fará peregrinações até ele. Esses povos dirão: venham, vamos visitar o monte do Senhor, vamos ver o templo do Deus de Israel. Isso tem uma conotação histórica, mas isso também tem uma conotação cósmica, que é o termo que eu gosto de usar muito para nós hoje. Eu tenho um problema muito sério com algumas táticas evangelísticas, muita dificuldade. Porque eu entendo que a gente precisa ir, mas eu entendo muitas passagens bíblicas também de povos que vêm, de gente que chega, de gente que fala assim: o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Por que vocês não são, ou melhor dizendo, mais afirmativamente, por que vocês são assim? O Ed tem uma definição de missão que eu gosto muito. Ele fala que missão é uma ação que exige uma resposta. Nós estamos fazendo, e de repente vem alguém e diz assim: por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Pronto. Isso é missão. Já está falando para o cara o porquê que você está fazendo aquilo. Mas é algo tão natural que você só está fazendo aquilo. Ele atrai. Eu acho muito essa figura muito bacana dele atrair, dele fazer com que todos os povos da terra cheguem até ele, façam peregrinações até ele. Porque a lei virá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Que lei é essa? Usos e costumes? Não. Que palavra é essa? No princípio era o Logos, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É o Messias que ele está falando aqui. Que lei é essa? A lei que vai dizer como que os povos devem se comportar? Não. Porque nós queremos que agora que Jesus reina, agora nós vamos dominar. Está tudo dominado, como diz aí a música, né? É um louvor, inclusive, aí do pessoal, né? Está tudo dominado. Não é isso que Miqueias está propondo. Miqueias está propondo um jeito de viver. Porque a lei tinha essa conotação dos povos terem um jeito de viverem, diferente dos outros povos. Dentre das várias conotações e significados que a lei pode ter. Então aqui o que o Miqueias está falando para a gente hoje é que de Jesus vem o jeito de viver nosso. E aí eu recorro novamente ao Jacques Ellul, quando ele fala sobre a questão da esperança, que a esperança não é uma parada que te faz ficar sentado, que a esperança não é uma parada que te faz ficar esperando, que a esperança é uma coisa que te catapulta para a vida, que te faz seguir, que te faz ir para a vida, que te dá coragem de continuar fazendo o que você precisa fazer.
quantas e quantas vezes, principalmente esse ano, quantas e quantas vezes eu tive vontade de largar a mão, de chutar o balde, não com esse pé agora, no caso, não com esse pé, mas quantas e quantas vezes eu tive vontade de dizer o seguinte: olha, eu vou acabar quebrando isso aqui, eu acho que de falar assim: olha, você padeiro, não que padeiro seja algo, meu pai é, não sei, eu vou lá, vou para lá, e aí eles vão me esquecer, e eu vou ficar lá. Mas sabe quando... Quem aqui viu Vingadores Ultimato? Vocês viram, né? Todo mundo viu. Quem não viu ainda, levanta a mão. Quem não viu ainda? Tem pecado. É um pecado oculto isso aí, inclusive. Vamos orar aqui por libertação depois. Aqui. Tem uma cena que toda vez que eu vejo eu choro. Não é a morte do Tony Stark. Não é mais spoiler, ô Hannah. Não é. Já foi. Já tem memes, né? Já tem estatuetas da Iron Studios. Você viu? Lindo. Lego. Toda vez eu choro, cara. Está o Tony Stark sentado com a esposa dele, numa sala que eu gostaria daquela sala. São sofazinhos assim, bem rústicos assim, uma lareira. Ele sentado, assim, ele tomando um chazinho, tá? E ele fala assim: eu descobri. Ela o quê? Eu descobri a viagem no tempo. Eu sei como eu posso ajudar os caras. Mas eu posso jogar isso no fundo do mar. Eu posso esquecer disso. E a gente ficar aqui. E a esposa vira para ele e fala assim: faça isso, e você não vai dormir à noite. Faça isso, e você não vai conseguir viver. E aí corta a cena e já mostra ele indo. E todo mundo sabe o destino dele no filme. Cara, esperança é isso. Esperança é você ter todos os motivos do mundo para desistir. É você ter as razões corretas de falar assim: cara, eu te entendo, eu sei que você tem razão, você pode, você deve. Não deve, mas assim, você pode. Eu te entendo. Se você largar os bets hoje, eu te entendo. Eu te entendo que hoje você olha para tudo isso que eu estou dizendo, de esperança, de luta pela justiça, de evangelho, de uma série de outras coisas que a gente já tem falando aí ao longo de quase 8 anos falando aqui. Eu entendo que você diga para você: eu não sou dessa pegada. Eu te entendo. Só que você não vai conseguir dormir à noite. Você não vai conseguir ser outra coisa. Vai ter um negócio buzinando no teu ouvido. A não ser que você tenha já se anestesiado para essa missão, para esse chamado da esperança. Se você está anestesiado aí, meu amigo, então precisa passar por uma clínica de detox. Vou tomar umas paradas de detox. É esse o nosso caminho. É apontar para a esperança.
Por mais que a gente tenha uma vontade enorme, enorme, enorme. Ontem mesmo eu estava assim, uma vontade enorme, enorme de falar assim, quer saber? Chega. Quinta eu estava assim também, morra de ponta de faca. Mas tem... A gente fica pensando, será que vale a pena? E é duro depois de você falar um negócio desse, você se olhar no espelho. É duro depois de anos de mensagens. Acabei entrando no YouTube e vi umas mensagens minhas antigas. Eu falei, putz, eu falei isso, cara. Eu falei isso. Onde é que eu estava com a cabeça que eu falei isso, né? Acho que... Aí você para analisar e você fala assim, putz. Vamos mais um dia. Porque esse é o nosso caminho. Esse é o meu caminho e esse é o seu caminho. É o caminho do tempo inteiro a gente... Tem um escritor que eu também recomendo bastante que vocês leiam, chamado Henry Nouwen. O Nouwen, ele era conhecido como o machucado que curava machucados, o ferido que curava feridas. É isso. É o Desmond Doss. Lembra desse filme? Do Mel Gibson, Desmond Doss. Como é que é o nome? É Até o Último Homem. Em que ele machucado, ele vai tirando os caras do campo de batalha e ele vai orando a Deus, pedindo: só mais um, Deus. Me permita salvar só mais um. E naquele momento ele salva 75 soldados. 75 soldados. Só mais um. Ele se nega, não sei se você já viu esse filme já, amado? Ele se nega a ir à guerra portando armas. É um filme de tipo, assim, de joelhos. Adventista do sétimo dia, o Desmond, essa era a religião dele. Um adventista ensinando ali a prováveis presbiterianos e batistas a como se portar. E tem uma cena no filme que é histórica, porque depois do filme você tem os depoimentos das pessoas no próprio filme, em que eles estão para invadir o lugar e está o cara do outro lado da linha dizendo para o comandante: escuta, por que vocês não invadiram ainda? Eu falei: porque a gente está esperando o cara orar. Porque ninguém aqui vai subir se o cara não subir com a gente. Esse é o impacto. E tem várias cenas, mas tem uma outra cena que eu achei que foi genial dele ter colocado ali, o Mel Gibson, mas que também é uma cena histórica, de que ele entra dentro das trincheiras, dentro das catacumbas, das cavernas dos Vietcongs, dos vietnamitas. E ele está lá no meio... Não é dos Vietcong, é dos japoneses, desculpa, é dos japoneses. Ele está lá no meio ali, ele está fugindo aquela coisa toda, e ele é médico, ele está sem arma, ele não quer, tal, aquela coisa toda, de repente ele tromba com um japonês, ferido. E aí o clima vira de tensão, ele tira uma morfina e aplica no cara. Ele pega mais uma atadura, pressiona o ferimento, pega na mão dele, faz assim e tchau. Aí tem hora que a gente vai ter que lidar com quem nos machucam.
curar aqueles que nos machucam e tratar as feridas deles, das próprias e dos próprios que nos machucaram. Porque nós estamos aqui diante de um cenário de gente que vai ser profundamente machucada e ferida. Mulheres vão ser violentadas, crianças vão ser mortas. Atos extremamente violentos vão ser feitos aqui. E vai ser um monarca persa, vai começar com ele, na verdade, né? E vai terminar com Esdras, mas vai começar com ele. Houve 3 grupos diferentes na volta para Jerusalém. Mas vai ser um monarca persa, o Ciro, que vai assinar o edital para eles voltarem. Daniel serviu na corte de Nabucodonosor. Não só Daniel, mas Ananias, Azarias e Misael, que depois receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles serviram. Ezequiel profetizou no arraial de Israel. Pensa que esperança era só isso? Tem mais coisa. Ele julgará entre muitas nações e vai ditar a lei para as nações poderosas e distantes. Os homens derreterão as suas espadas e farão arados, das suas lanças farão foices. Jesus transformará as nossas armas de guerra em armas para a produção de vida. Enxadas e foices, instrumentos que são usados para a colheita, para o mundo agrícola. Jesus transformará o nosso estilo de vida armada, bélica, vingativa, em um estilo de vida que gere vida, que gere paz, que gere alimento. Não é à toa que ele está usando aqui essas figuras. É Jesus no monte, após a ministração, e os discípulos que chegam para ele e falam assim: Senhor, despede o povo porque eles estão com fome. E Jesus vira para eles e fala assim: dá vocês a eles de comer. Tem muita gente que lê esse texto e passa nesse ponto batido, e esquecem o valor intrínseco na fala de Jesus, dizendo aos seus discípulos: dá vocês a eles de comer. O povo só vai saber quem é o pão da vida quando a gente oferecer o que é, e oferecer para eles o verdadeiro pão. Eu não estou falando de uma salvação social, eu estou falando de que é muito fácil nós aqui, jantados, ou que posteriormente nós vamos comer alguma coisa depois daqui, dizer que Jesus te ama. E para um cara que está vasculhando o lixo da casa das pessoas, procurando o que comer, você dizer a ele que Jesus o ama. Não é mentira. Mas é uma verdade incompleta. É uma verdade que tem os seus efeitos incompletos. Por que será que nós temos igrejas riquíssimas? E nós estávamos lendo, eu e o Maus, nós estávamos lendo hoje um texto lá em Ageu. E, cara,
leia o texto de Ageu, capítulo 1. Eu tenho uma teoria, isso é minha, não deve ter comentarista nenhum. Não sei, a gente nunca viu, né? Então, se não tem comentarista nenhum, então é uma coisa para se preocupar, né? Porque assim, não é assim, nossa, o Cristo está revolucionando. Não está revolucionando, não está. É para se preocupar com a minha fala e não com a fala dos comentaristas. Que lá ele fala da miséria na terra, que Deus causa miséria na terra por conta da infidelidade do seu povo. Aí eu cá com os meus botecos, eu lendo, eu falei assim, cara, o Nordeste, a fome no país, as secas, será? Eu fiquei aqui matutando comigo mesmo, falei, cara, será que não é Deus falando para a gente que talvez a gente esteja sendo infiel e que essas consequências de secas e de misérias e de fomes, não é Deus revelando para a gente alguma coisa? Lidem com isso. Sigamos. Ah, que legal, verso 4. Todos viverão tranquilamente em sua própria casa. Moradia. Debaixo das suas videiras e debaixo das suas figueiras, porque não haverá nada a temer. Não vai ter quem precise tomar nada de ninguém. Porque essa era a realidade não só do exílio, mas do pós-exílio, durante o exílio, né? Da miséria e dos saques que serão feitos, de gente que não vai ter o que comer, de gente que vai ter que cozinhar o seu próprio bebê para comer. Tamanho nível de miséria e de caos. Aqui Miqueias está falando de uma realidade do jubileu, está resgatando a ideia do jubileu, que eu acho particularmente, eu tenho meu coração nisso, eu acredito piamente que ao a igreja crer no jubileu e na era do jubileu, como os nossos irmãos da igreja primitiva creram, por isso que eles não tinham quem passasse necessidade entre eles, eles tinham tudo em comum, porque eles entenderam que Jesus inaugurou a era do jubileu. Eu tenho no meu coração essa confiança de que o impacto, eu não estou dizendo de uma transformação, não estou dizendo que o mundo é caído e quem vai transformar isso aqui tudo é Jesus na sua vinda, mas o impacto que isso teria e a ameaça que isso nós teríamos e que nós seríamos é de proporções enormes. Isso aqui é um exemplo no Brasil, uma história que tem ali um pouco de fanatismo religioso, mas que tem um pouco dessa questão ameaçadora. Eu não sei quantos aqui de vocês estudaram Canudos. Canudos era uma comunidade de 250 mil pessoas. Praticamente uma Presidente Prudente. Uma comunidade chamada, alguns historiadores chamam de comunidade evangélica. É como se fosse uma comunidade evangélica, tipo, fugiu o nome agora. Messiânica, isso, messiânica. Uma comunidade messiânica. Cara, é um negócio. É porque vai passando um monte de coisa na minha cabeça, aí trava, aí eu não consigo falar o que eu estou pensando. Aí trava e eu falo, é um negócio.
Os produtos que eles vendiam e que eles produziam eram inclusive vendidos para fora. Couro, eram vendidos para fora do país. Cara, é uma comunidade que cara, é legal estudar. Claro, tinha ali a figura messiânica, a figura, né, do Antônio Conselheiro, aquela coisa toda e tal, de um fanatismo extremamente religioso, de uma parada mais moralista e tal, mas que, mano, serviu. E de 4 investidas do governo brasileiro, 3 eles tomaram de lavada, a ponto de inclusive o ministro da Defesa, alguma coisa, está no meio, e ele morrer assassinado em Canudos. Na quarta, aí é aquela coisa, aí veio o Thanos, né? Aí, tipo, não teve o que fazer. Aí arrebentaram com tudo, vieram com uns canhões, não sei das quantas, aí arrebentaram com Canudos. Sobreviveram, acho que 6 pessoas ou 7 pessoas, uma coisa assim. 6 pessoas, né? Sobreviveram 6 pessoas, de 250 mil. Claro que o conselheiro foi morto nessa história toda, mas eles conseguiram ter essa perspectiva de cada um ter a sua própria casa e cada um poder deitar ou sentar debaixo da sombra da sua figueira ou da sua videira. Por isso prometeu o Senhor dos Exércitos, quem garante isso é Deus. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei aqueles que sofrem, os dispersos, todos os que castiguei. Olha aqui para mim, isso aqui é importante. Tem coisa que a gente vive, de sofrimentos, que provavelmente é Deus que causou. Deus que causou. Eu reunirei aqueles que sofrem, os dispersos, todos os que castiguei. Aqui ele está falando do exílio, mas ele também está falando do remanescente, e farei do remanescente uma nação poderosa em sua terra. Que remanescente é esse? Jesus. Jesus é esse remanescente. No olhar de Miqueias, é o Messias. Messias é o remanescente. Para nós, é Jesus. E se eu perguntar aqui, quem não está sofrendo, ou quem está sofrendo, todo mundo vai levantar a mão. Ou se fizesse um apelo aqui no final, né? Você que está sofrendo, vem aqui na frente, vamos orar. Claro que vai estar todo mundo aqui. Porque em algum momento, em algum estágio da semana, ou até mesmo da sua, ou você está sofrendo algo psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, enfim, cada um tem a sua própria dor, o seu próprio sofrimento e a sua própria angústia. Tem coisa que não é que eu não gosto muito dessa coisa de é Deus que causa, é Deus que faz, por mais que isso seja uma realidade. Mas eu vejo muito assim, nesse caso do castigo é porque cometeram algo que desagradou a Deus, e esse algo que desagradou a Deus gerou um castigo. Entenderam aí? O povo idólatra é levado por Deus ao cativeiro, e esse cativeiro é um castigo. Logo, Deus os castigou por conta dessa idolatria. Agora, existem sofrimentos que nós sofremos porque seguimos a Jesus. Não é que esse sofrimento é causado por Ele, mas você só está sofrendo porque você está o seguindo. Entende o que eu estou querendo dizer? Você não sofreria isso se você não estivesse seguindo Jesus. Você estaria com a consciência, sei lá, amortecida, anestesiada. Eu não digo consciência limpa, porque não estaria limpa. Eu digo, estaria anestesiada. Mas tem sofrimento que você está vivendo que é justamente porque você está seguindo Jesus. Tem coisa que você está enfrentando, porque você só está enfrentando e só está sofrendo as consequências,
Porque você serve a Jesus e vê agora com os olhos de Jesus a coisa. Está com a retina de Jesus. Está com a córnea. Foi lá e Deus tirou e botou uma córnea em você. E aí você começou a ver coisas que você não via antes. Começou a entender coisas que você não entendia antes. Começou a comprar brigas que antes você não compraria. Porque Deus mudou a tua forma de ver. Porque Deus mudou a tua forma de sentir. Porque Deus transformou a tua forma de ser. E esse negócio dói. E esse negócio faz a gente sofrer. E esse negócio faz a gente pensar em diversas vezes em desistir. E pensar, por que que eu tomei a pílula azul? Aliás, é a vermelha, né? Não lembro. Qualquer uma das duas. É a vermelha, é a vermelha. Por que eu tomei a vermelha? Eu podia muito bem ter tomado a azul e ficar na minha. Ou como diz o Cypher, não aguento mais esse troço, eu quero voltar. E eu quero que você me reconecte novamente na Matrix. E eu quero ser alguém rico, eu quero ser alguém famoso, eu quero ser alguém tranquilo. Eu quero apagar isso da minha memória. Eu não sei você, mas acho que todo mundo aqui já passou pela cabeça o seguinte: me reconecte de novo na Matrix. Me reconecte na Matrix. Para eu comer esse bife que eu estou comendo aqui, quando ele come, dá vontade de comer aquele bife do jeito que ele está. Ele está comendo aquele, de não ter a noção ou o conhecimento de que isso aqui é uma ilusão. Me reconecte para eu esquecer do que eu sei. Esperança é lutar contra isso. O primeiro passo de uma luta pela esperança e com a esperança é lutar com a gente mesmo. É lutar com a nossa vontade de se reconectar com o mundo caído. E de desistir de fazer parte desse grande plano de sabotagem da nova criação. Porque esse é o plano de Jesus. Eu gosto dessa figura de linguagem do C.S. Lewis. Jesus é esse cara que desembarca no seu reino, disfarçado, com um plano de sabotagem. A nossa ideia é sabotar esse mundo. O sistema é sabotar. Sabe o cara que vai lá e desliga o fio, corta a corrente? Sabe o cara do Forrest Gump que está lá discursando, aí vai um militar lá e começa a sabotar, e começa a desconectar os cabos? Essa é a nossa função. É desconectar o cabo do discurso de ódio, é desconectar o cabo de discurso de preconceito, é desconectar os cabos de discurso de falas violentas. Só que enquanto você está desconectando, enquanto você está lá tirando os cabos, tem 20 caras descendo a porrada em cima de você. E é isso. E é a esperança. É o Luther King que sobe no Capitólio e fala: I have a dream, com o FBI todo ali parado, pronto para ele falar uma coisinha só. Para ele ir preso, sei lá, pela N vezes, enésima vez. E farei do remanescente, o Senhor mesmo será o seu rei, no monte Sião para sempre. Temos um novo rei, temos um novo governante. Temos a quem prestar contas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não tem como a gente falar de profeta, a gente falar de evangelho. Não tem como a gente falar isso aqui sem falar de uma perspectiva também pública e política. Não tem como. Ah, mas ele está falando de política. Está falando de política mesmo. E durma com isso.
e se satisfaça com isso, e aceite isso, e reconheça isso, porque o Evangelho é político. Ele não faz apologia, ele não faz proselitismo partidário, mas ele é político, público. Ele está falando aqui de um novo rei, do único rei, de um único governante. Ué, meu Deus do céu, ele não está falando do Bozo, ele não está falando, não, do Bozo, está falando do palhaço, não o outro, o Bozo. Ele não está falando aqui de patati patatá. Ele está falando de governantes, ele está falando de rei, ele está falando do seguinte, que vai, quando ele restaurar o negócio, é ele que vai ser o rei. Mas não foi isso que aconteceu, entre aspas. Porque quando Israel e Judá voltaram dos seus exílios, eles tiveram novos reis e novos governantes, e pessoas que reinaram. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que é para a consciência do povo ser transformada, renovada, o ponto de vista mudar, e eles falarem assim: eita, então não é isso aqui, não é isso aqui, não são esses aqui, é esse aqui, ó. E se esses aqui não estiverem debaixo desse daqui, rejeitados serão, desobedecidos serão, resistidos serão, em suas filosofias, em suas políticas, em suas ações, em suas decisões, em seus decretos, em seus mandatos, serão. Porque nós somos o povo da esperança, de um rei que proclama justiça, de um rei que proclama salvação, de um rei que proclama em que todos têm acessos a direitos básicos da existência. E se seja qual for o mortal mero que esteja aqui pensando que manda alguma coisa, meu amigo, vai perder o trono facinho. A tua hora vai chegar. E essa é uma mensagem de esperança. Eu acho que, não sei como é que está o tempo aí, gente. Estou acabando, desculpa. Agora, porém, agora aqui Miqueias ele dá o pano de fundo do futuro e da mensagem da esperança. E agora ele fala um pouco da realidade presente. Mas que realidade presente é essa? É a realidade da época de Miqueias ou é da época do exílio, da época do momento do exílio? Eu entendo que seja o momento do exílio, não agora. Porque no momento da profecia de Miqueias eles estavam muito bem, obrigado. Agora, porém, você grita de terror. Você não tem rei para dirigi-lo. Ele está falando aqui do momento durante o exílio, sem rei. Cadê os sábios? Desapareceram todos. A dor tomou conta de você como uma mulher que está para dar à luz. E aqui é interessante a figura de dar à luz que ele está falando, que é assim: vocês estão saindo de um lugar para outro, vem deixar essa cidade e morar nos campos, vocês serão levados para longe. Qual que é a ideia aqui de dar à luz? A ideia aqui de dar à luz não é a ideia do parto, aqui não é a ideia de vem para a vida. A ideia é, você está saindo de um lugar seguro e vem para uma realidade perigosa. Você sai de um lugar em que você está protegido e você vem para fora, para um lugar completamente inóspito. E aqui é interessante o fato dele ter usado essa figura de linguagem e usar o nascimento como exílio,
Porque ele fala aqui, olha, vocês serão levados para longe, para o exílio na Babilônia. Pronto, aqui está claro, né? Lá, porém, o Senhor os socorrerá e os libertará do poder dos seus inimigos. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que vocês serão levados. Ele está dizendo que lá no exílio vocês vão ser cuidados. E mais do que isso, ele está dizendo aqui que muitas vezes a nossa religiosidade, o nosso uso e costume é como um ventre de uma mãe, protegidinho. Só que tem uma hora que tem que romper, tem que sair. Você precisa saber que existe vida além do ventre, que existe vida para além do útero, da placenta. Existe vida para além da placenta. Aliás, não é que é a vida, não é que é a vida, mas é aí que você vai começar a experimentar da vida quando você sai da placenta, você sai do ventre, você sai do ventre. Porém, nesse ato de sair da zona de conforto, nesse ato de sair dessa zona de segurança, a gente entra num processo de angústia, de medo, de dizer assim, e agora? E aí Deus está falando assim, ei, eu vou te socorrer e vou te libertar do poder dos seus inimigos. Mas está na hora de sair da placenta. Está na hora de sair da zona de conforto. Está na hora de você sair da zona que você está achando que está tudo bem na vida. E sabe quem que vai fazer isso? Não é você, é Deus. É Deus que vai te tirar da zona de conforto. É verdade que muitas nações se ajuntaram para atacar você, Israel. Eles dizem que Sião seja destruída e profanada diante dos nossos olhos, mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor. Não entendem o seu plano, pois vai chegar o dia em que o Senhor reunirá os inimigos do seu povo, como feixes de cereal num campo, sem defesa diante de Israel. É claro que Deus está falando aqui de juízos para as nações. E que esse juízo, quem vai fazer esse juízo não somos nós. É Deus. É o Messias. Ele vai fazer isso. Verso 13 aí, está escrito assim, aqui na minha versão está, levante-se e debulhe. Tem alguma outra versão aí, como é que está escrito? Levante-se e faça o quê? Debulhe. Levanta-te e trilha. Tem mais alguma outra aí? Enfim. O que ele está dizendo aqui? Eu daria a vocês chifres de ferro e cascos de bronze. Debulhe assim, ó. Amiga, segue. Ah, mas vai acontecer isso? Vai. Mas não perca a linha não. Segue o trilho. Segue o caminho. A gente quer cortar atalhos nos processos de Deus. Eu sempre falo isso, cara. A gente gosta de termos
Deus disso, Deus de poder, Deus de milagres, Deus de amor, Deus disso. Mas eu gosto muito mais do Deus dos processos, Deus dos caminhos, Deus dos enquantos, Deus do meio. A gente quer cortar caminho, cara. A gente sofre do mesmo mal da Chapeuzinho Vermelho. A gente quer pegar o atalho. Quer chegar mais rápido na casa da vovó. Alguns por ansiedade, outros por covardia. Talvez as duas coisas, ou talvez mais coisas. Mas a gente quer porque quer cortar processos, caminhos. E o namorado, hein? Não vai casar? Já casou aí. E os filhos, vem quando? Entendeu? Aí fica essa coisa. Isso porque eu estou dando um exemplo aqui leve. Mas quando você sai da sua faculdade, encerrou, entregou o TCC, aleluia, acabou. Aí está lá a primeira proposta de trabalho para você. Na maioria das vezes você fica assim, só isso? É. Para agora é. Tem cara que sai da faculdade querendo ser CEO do negócio, assim, porque o Bill Gates conseguiu. Agora deixa eu ser o coach da depressão aqui para você. Você não é o Bill Gates. Hã? O Bill Gates é o quê? Já era, né? Assim. Cadê o próximo Bill Gates? Não vai ter. Vai ter o Lucas. Né, Lucas? Vai ter o Leandro. Vai ter a Karine, a Hanna. Essa mania da gente querer ter o próximo Bill Gates, próximo, sei lá o quê. Acho que eu já contei isso para vocês aqui já. Logo no começo do seminário. E cara, quando a gente começa a fazer seminário, cara, assim, eu sempre recomendo que as pessoas façam uma faculdade antes, aí vão para o seminário, assim. Porque eu fui para o seminário muito novo, cara. Eu fui com, 17 anos para o seminário, assim. Lendo a autobiografia do Billy Graham. Então, você imagina como é que eu cheguei no seminário. E aí, eu sempre gostei de ler biografia, e no caso, eu leio mesmo as biografias, né? E a última que eu li foi a do Luther King. E aí, cara, eu comecei a eu começava a ouvir essas... Congresso de jovem tem muito disso, né, cara? Graças a Deus que os congressos estão diminuindo. Né, essa coisa... Cadê o próximo Billy Graham dessa geração? Porque essa geração, não tem esse negócio de geração, porque essa geração da geração profética, solta fogo. Os profetas de Curitiba, fujo desse negócio. E aí, eu ali, né, cara, pô, mano, o próximo Billy Graham vai ser eu, né, velho? Vai ser eu, mano. Aí não tem aquela ilustração que os caras contam que tinha um jovenzinho numa excursão para a casa de John Wesley. Já viu essa ilustração ou não? Cara, eu li a autobiografia assim, de Billy Graham, eu vi algumas coisas assim, legais. E essa história nunca aconteceu.
que conta-se que um jovenzinho numa excursão foram conhecer a casa do John Wesley. E aí, não, porque aqui o John Wesley, aqui não sei o que, não sei o que e tal. Aí chegaram na casa dele, e eu nem sei se essa casa existe, eu nem sei se essas marcas de joelho no chão, no assoalho, existem. Mas diz nessa ilustração que no assoalho tinha lá as marcas dos joelhos de John Wesley, que ele estava orando, e ele orava pelo avivamento, e ele orava, e Deus respondeu às orações, e patati, patatá. E aí, acabou a excursão, o professor estava fazendo as chamadas, e de repente ele notou que um aluno faltava. E eles começaram a procurar em todos os lugares onde esse aluno estava. E onde estava esse aluno? Esse aluno estava ajoelhado onde John Wesley estava. E o professor chegou perto dele, deu uma cutucada no ombro e disse: está na hora, Billy Graham. Cara, quando eu ouvi essa ilustração naquela época, eu ficava assim, ó. Sério, cara. Sério. Não ri da minha inocência, velho. Eu falava assim, Deus. E ele tava, e aí quando, tem um detalhe, o médico, talvez um psiquiatra, mas o professor chegou perto e ele ouviu que o menino orava assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E aí quando ele falava isso, Billy Graham, o que? Faz de novo. Faz de novo. Até que um dia, usada pelo Espírito Santo de Deus, uma tal de Carol virou para mim e falou assim: eu não casei com o Billy Graham. Isso foi logo no comecinho. Eu não casei não. Eu não estou namorando, porque a gente estava namorando. Eu não estou namorando com o Billy Graham. Eu namoro com o Cris. Cara, pensa num castelo de cartas que fez assim, ó. Ah, então eu não. Mas não precisa. Não precisa. Só segue. Levanta-se e debule. Vai. Por quê? Porque eu darei a vocês chifres de ferro e cascos de bronze, para aguentar o tranco. Para encerrar, a gente acha que ter esperança é uma coisa romântica, que esperança e justiça é algo romântico. Não é. Nunca foi. Nunca será. Ter esperança é sentir dor antes que a dor venha. Ter esperança é, antes que a dor venha, sentindo a dor, em alguns momentos não consegue nem orar a Deus, mas Deus escuta o gemido. E Deus, de uma forma miraculosa, transforma isso em vida, onde só há vozes de morte, onde só há pensamentos de desistência. Deus vai lá e transforma esses pensamentos de uma forma miraculosa em pensamentos de vida. As pessoas falam para eu não fazer isso, mas eu faço.
Porque eu não sei, talvez o fato de ter acontecido comigo e de acontecer comigo, talvez traga alguma coisa. Eu sou uma pessoa que diariamente não diariamente, mas de tempos em tempos, como é que eu posso dizer isso? Tenho flertes com a morte. De tempos em tempos a morte me é muito atrativa, muito convidativa, um fruto proibido. E eu penso muito nisso, sabe? E eu, nesses momentos, eu não tenho força, eu não tenho coragem nem de orar. E a única coisa que eu consigo pensar e às vezes até dizer para Deus é: por que o Senhor fez comigo o que o Senhor fez? Às vezes eu falo assim: por que o Senhor me deu a esposa que eu tenho? Por que o Senhor me deu os filhos que eu tenho? Porque se eu não tivesse nenhum deles, eu já teria... Talvez alguns vão rir agora, mas isso é verdade, cara. Eu já falei com Deus assim: por que o Senhor inventou esse troço de Star Wars e fazer a gente esperar até o final do ano para assistir esse negócio? Aí chega o final do ano, aí se fala assim: pô, eu não vou fazer nada no final do ano porque é Natal, né? Pô, famílias. Aí você desiste. Só por, né? Pô, Natal, Ano Novo, não é legal. E nessas horas uma graça me invade tão violentamente assim. Que o meu coração se enche de gratidão nessas horas assim. Por que eu estou falando isso para vocês? E por que eu estou abrindo não, escancarando e jogando isso para vocês? Porque eu não tenho outra mensagem a não ser essa: resistência e esperança. Eu não consigo ter outra mensagem a não ser essas duas. Porque a minha vida é resistir. A minha vida é ter esperança. A minha vida é resistir porque eu tenho esperança. E a minha vida é ter esperança porque eu resisto. Parece que tem sido isso assim. E é difícil, cara, é difícil, às vezes você não... Enfim, é difícil. Por isso que eu estou dizendo para você aqui, não é para muita gente mesmo. É para nós aqui.
E a gente está com um grupo relativamente legal, mas não é para nós. Assim, não é para uma multidão. É para o remanescente. Porque a multidão vai. A multidão vai. O remanescente não. Ele planta o pé e fica. Enquanto está todo mundo indo, ele para. Enquanto está todo mundo parado, ele continua. Ele não é o do contra. Ele é o da esperança. Esse é o seu papel. Eu não acredito muito em chamados proféticos, porque eu creio muito, isso também, o meu coração está nisso, que você é um profeta de Deus, você é uma profetisa de Jesus, onde você está. Não, pastor, mas tem alguns chamados específicos? Não. Não tem, não. Estou cansado com essa conversa de chamado específico. Isso me cansa a beleza. Porque tem, mas me cansa. Me cansa profundamente esse negócio. Tem chamados específicos? Não tem. Você é profeta, você é profetisa na sua escola, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver. Então por que tem a função de pastor? Para eu poder chegar aqui e falar isso para você. Falar assim, ei, se ninguém te falou, está aqui eu falando. Se ninguém te lembrou disso, está aqui eu para te lembrar. Se ninguém ainda te falou que você é uma profetisa, está eu aqui para te dizer, você é uma profetisa, você é um profeta. Acorda e bora! Bora profetizar esperança. Bora profetizar resistência. Bora profetizar. Por isso que você está falando aqui, ó, levante-se e vai, porque é isso, vai, segue. Ah, eu estou buscando um chamado, mas está aí o teu chamado. Profetize com a tua fala, com a tua ação, com a tua vida. Acabou. Amém. Amém. Senão vai aqui, né? Aí emendou, vai. Vamos orar? Se você puder ficar em pé no seu lugar, vamos orar. Muito bom. É isso. O agente de esperança. Uma agente de esperança. Num mundo cansado de coaching, num mundo cansado de autoajuda, num mundo cansado de pastores e pastoras inertes, que jogam o jogo, que vestem a carapuça, que maqueiam os seus chamados e suas vocações. Sejam vozes da esperança no mundo inundado de injustiça, de fake, não só de fake news, mas também de fake people. O Radiohead tem uma música, né? Fake plastic tree, fake plastic, fake plastic, fake, fake. Seja essa filha de Sião, esse filho de Sião, autêntico, nascido de novo, que aterrizou na vida,
para o mundo te ver. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo chamado da esperança. E a gente tem que lidar com tanta coisa nesse mundo, Pai, que se não fosse o Senhor a gente não conseguiria não. É tanto peso, Pai, é tanta angústia, é tanta dor, tanta voz, tantas vozes que a gente escuta. Que elas se calem quando o Senhor falar. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, porque a ovelha escuta a voz do bom pastor. Obrigado por essa turma aqui, Deus. Obrigado por essa galera. Obrigado pelo espaço profético do Café e Pique. Em dias como os nossos, como é bom ter um lugar assim. Em dias como o Senhor sabe a gente tem vivido como igreja, como é bom a gente ter um lugar assim. Um lugar que é o Teu coração. Faz a gente ter uma noite de sábado tranquila, divertida, com os amigos. Quem for para a festa, que o Senhor acompanhe na festa. Quem for para os barzinhos, que o Senhor acompanhe nos barzinhos. Quem for para casa, que o Senhor acompanhe também quem for para casa. Mas que onde quer que a gente esteja, que o Senhor esteja com a gente. E que a luz do Senhor brilhe através de nós. Em nome de Jesus. Amém.